da tradição antediluviana ao Êxodo. O calendário bíblico hebreu apresenta uma estrutura precisa de contagem do tempo desde a criação até a formação de Israel como nação. Essa contagem baseia-se em ciclos sabáticos semanais, luas novas mensais, anos sabáticos a cada 7 anos e anos de jubileus após ciclos de 49 anos, conforme descrito em Levítico 25, 2-10. Isso evidencia que o Criador ordenou o tempo em sequências ininterruptas múltiplas de 7, refletindo o ritmo divino estabelecido desde o princípio. A semana de 7 dias coincide com as 4 fases da Lua que marcam os meses lunares, e os ciclos anuais de 12 ou 13 meses, ajustados às estações fixas, primavera, verão, outono e inverno, ciclos temporais em perfeita conformidade com o calendário bíblico. Essa tradição ancestral de medir o tempo utilizando o movimento do Sol e da Lua foi naturalmente adotada por todos os povos antigos, endossando a sua origem comum. Grandes eventos como a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, o surgimento dos patriarcas, o Êxodo e a conquista de Canaã são marcos da passagem do tempo, registrados de forma surpreendentemente precisa no livro de Gênesis. Muitos desses eventos bíblicos aparecem também registrados por outros povos, mantendo muitas semelhanças. Explorar os cálculos das datas bíblicas e sua correlação com eventos históricos e achados arqueológicos revelam a coerência entre a narrativa bíblica e as civilizações antigas. Estudos cronológicos, como os de Joseph Dumond e outros teólogos que trabalham com a cronologia bíblica, demonstram essa correspondência ao combinar as genealogias de Gênesis 5 e 11 com a contagem dos ciclos sabáticos e jubileus. A cada sequência de 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, segue-se um jubileu, o 50º ano, consagrado como um ano de libertação. Ao reconstruir a contagem do calendário bíblico, temos o ano primeiro da criação. Seguido de mais 6 anos, temos o primeiro ano sabático no 7º ano. Após 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, e seus respectivos anos sabáticos, temos o primeiro jubileu, no 50º ano. Seguindo a sequência, após mais 7 ciclos de 7 anos, temos o segundo jubileu, no ano 99 desde a criação. E o terceiro jubileu, no ano 148, e assim sucessivamente. Conforme o relato bíblico, no ano 130 da criação, nasce Sete da linhagem de Adão, Gênesis 5:6. Passam-se 105 anos, e nasce Enos, a partir da linhagem de Sete no ano 235 da criação, Gênesis 5:6, ano obtido pela soma 130 mais 105. Mais 90 anos e nasce Cainã, de Enos, no ano 325, Gênesis 5:9, dado pela soma 235 mais 90. Essa sequência matemática das gerações permite calcular com precisão os anos de nascimento dos patriarcas até Noé, de Noé a Abraão, e posteriormente até Moisés e as tribos de Israel, formando uma linha do tempo contínua desde a criação. Com base nesses cálculos, chegamos na data de ocorrência do dilúvio, no ano 1656, desde a criação. Essa data é obtida pela soma literal das idades dos patriarcas de Gênesis 5, que coloca o evento no ano 600 da vida de Noé, exatamente conforme o texto bíblico informa. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Essa data também pode ser calculada pelo ano de nascimento de Arfaxade, que, segundo Gênesis 11:10, nasceu da linhagem de Sem, 2 anos após o dilúvio. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Gênesis 11:10. Após o dilúvio, parte dos descendentes de Noé se reuniram na planície de Sinar para construir uma cidade e uma torre, buscando fazer um nome para si mesmos. Essa centralização humana resultou na confusão das línguas e na dispersão dos povos. Gênesis 11. De acordo com a cronologia bíblica, Peleg, filho de Eber, nasceu 101 anos após o dilúvio, ou seja, no ano 1757 desde a criação, e viveu 239 anos. Isso nos leva até o ano 1996, abrangendo todo o possível tempo para o evento da Torre de Babel.
Essa cronologia ajuda a entender o crescimento demográfico do período pós-diluviano. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Gênesis 10, 24 a 25. Durante os dias de Peleg se repartiu a terra, indicando que o evento ocorreu em algum momento entre o intervalo de 101 a 340 anos após o dilúvio. Essa lacuna é coerente com o tempo necessário para o repovoamento da terra e o surgimento das primeiras civilizações mesopotâmicas. Com o crescimento acelerado da população, logo surgiram clãs que começaram a se distanciarem do Criador, tornando-se rebeldes. Deus separou então a humanidade em tribos com línguas distintas para preservar os clãs que seguiram fiéis, como por exemplo, os descendentes de Éber. Os descendentes de Cã e Jafé se dispersaram para locais mais distantes da região da Mesopotâmia. Os semitas também originaram clãs com línguas distintas, porém as gerações de Éber, Peleg, Terá, Abraão preservaram a língua hebraica primitiva dentro do ramo semítico da linguagem original. Com o tempo, a língua hebraica primitiva sofreu diferenciações internas, originando línguas filhas como o aramaico e o árabe. Os descendentes de Cam, Canaã, Misraim, Cuxi e Put se estabeleceram em partes da África e do Oriente Médio. Os descendentes de Jafé, Gomer, Javã, Magog, Madai, Tubal, Meseque e Tiras migraram para o norte e o oeste, áreas correspondentes à Anatólia, Europa e regiões do Cáucaso. Sem, por sua vez, manteve-se mais próximo da região da Mesopotâmia e do Crescente Fértil, onde se desenvolveu o tronco linguístico semítico. O termo hebreu, ivri, deriva justamente do nome Éber, o que indica que a língua dos hebreus remonta à linhagem semítica direta de Éber. Dentro da grande família das línguas semíticas, a linhagem de Éber, Peleg, Terá e Abraão preservou o que podemos chamar de hebraico primitivo ou proto-hebraico, uma forma ancestral da língua hebraica bíblica. Esse idioma manteve elementos da linguagem original anterior à confusão de Babel, adaptando-se, mas sem se perder entre as novas línguas resultantes da dispersão. A humanidade deixou de falar uma só língua e passou a formar grupos distintos com idiomas distintos, levando a progressivas diferenças culturais. Abraão nasce dentro do intervalo de vida de Peleg, no ano 1948, desde a criação, exatos 292 anos após o dilúvio. Porém, o contexto bíblico em seu entorno indica que o evento da Torre de Babel já havia ocorrido. Em hipótese, partindo-se de Noé e sua esposa e os outros 3 casais dos filhos de Noé, e considerando uma duração média de 30 anos por geração, ao longo de 200 anos após o dilúvio, resultaria em cerca de 6 a 7 gerações dentro dos dias de Peleg. Supondo que cada casal tivesse em média 6 filhos, número bastante plausível no contexto bíblico em que a fertilidade era vista como bênção divina, a população teria crescido rapidamente a partir dos 4 casais originais que saíram da arca. Em 7 ciclos sucessivos, o número de casais poderia ser multiplicado por 3 ou 4 a cada geração, podendo originar um grande número de pessoas ao final de 2 séculos. Esse número poderia ser maior caso cada casal resultante tivesse mais de 6 filhos, em intervalos menores entre as gerações, ao longo dos primeiros 200 anos após o dilúvio. Essa estimativa é consistente com o padrão de famílias numerosas, padrão comum observado ao longo do livro de Gênesis, e fornece um pano de fundo teórico para o episódio da Torre de Babel. Uma sociedade já numerosa o suficiente para empreender um grande projeto coletivo, e, ao mesmo tempo, suscetível à dispersão linguística e territorial promovida por Deus. No contexto bíblico antigo, a poligamia era uma prática comum, especialmente nas gerações iniciais e entre chefes de clãs. Isso aumenta exponencialmente o número de descendentes. Por exemplo, se cada homem tivesse, em média, 2 a 3 esposas, o número de nascimentos por geração poderia triplicar ou quadruplicar. O dilúvio marca a ruptura do mundo antigo e o recomeço da humanidade. Após o evento, os descendentes de Sem, Cã e Jafé repovoaram a terra, dando origem às famílias e nações listadas em Gênesis 10. Muitos nomes atuais de países evidenciam de forma inequívoca raízes toponímicas nos nomes dos filhos de Noé. Misraim ainda designa o Egito em hebraico moderno. Cuxi corresponde à Etiópia, região do Sudão atual. Put aparece associado à Líbia. Elam mantém seu nome na antiga Pérsia, Irã.
Assur originou a Assíria. Aram tornou-se a Síria. E Javã, os gregos. Em hebraico, Ashkenaz designa a Alemanha. Originalmente, Ashkenaz era neto de Jafé, Gênesis 10:3, antepassado de povos indo-europeus. Nos escritos rabínicos, o nome foi aplicado à região germânica, por associação com tribos do norte da Europa descendentes de Jafé. A relativa proximidade das pessoas e os longos tempos de vida permitiam a sobreposição de várias gerações convivendo juntas. Noé viveu depois do dilúvio, 350 anos. E faleceu no ano 2006 com 950 anos, Gênesis 9, 28 e 29. Isso garante uma sobreposição de 58 anos com a geração de Abraão. Sem, filho de Noé, que viveu até o ano 2158, ultrapassa o tempo de vida de Abraão, que nasceu em 1948 e faleceu em 2123, com 175 anos. Eber, considerado o pai dos hebreus, nascido em 1723, 67 anos após o dilúvio, após gerar Peleg, no ano 1757, 101 anos após o dilúvio, viveu ainda 430 anos, ou seja, até o ano 2187, 531 anos após o dilúvio, sobrepondo seu tempo de vida com as gerações de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão se muda para a terra de Canaã apenas no ano 2023, desde a criação, aos 75 anos. Isso garante um tempo de até 100 anos, em sobreposição com 100 em Canaã. Essa sobreposição de patriarcas tão antigos garantem a transmissão direta da tradição e da revelação divina do mundo pré-diluvianos com a geração de Abraão. Muitos comentaristas bíblicos identificam Sem como o próprio Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mencionado em Gênesis 14:18 a 20. Essa identificação encontra respaldo na cronologia bíblica, pois Sem era uma figura viva durante o encontro entre Abraão e Melquisedeque, quando o patriarca, ao retornar da vitória sobre os reis, recebeu dele bênção, entregou dízimos e ofereceu pão e vinho. Essa correspondência revela o contato direto entre o sacerdócio antediluviano, representado em Sem, e a aliança abraâmica, demonstrando que a linhagem piedosa que começou antes do dilúvio manteve-se viva até os patriarcas. Sem, Melquisedeque, representaria o elo entre a antiga revelação do Deus Criador e a nova etapa do plano divino inaugurado em Abraão. Isaque nasce no ano 2048, viveu 180 anos e falece em 2228. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, nasceu no ano 2108, viveu 147 anos e faleceu em 2255. Pelos cálculos, Isaque sobrepõe até 110 anos com o tempo de Sem, e Jacó sobrepõe até 50 anos com Sem. Da linhagem de Abraão, veio seu bisneto José, filho de Jacó, nascido no ano 2199, vendido como escravo ao Egito em 2216, e elevado a governador aos 30 anos, em 2229. Viveu 110 anos, falecendo no ano 2309. Os 7 anos de fartura no Egito são estimados por Dumont entre 2230 a 2236, seguidos pelos 7 anos de fome, entre 2237 a 2243, quando José se revelou a seus irmãos. Esse contexto histórico provavelmente coincide com o reinado do faraó Amenemés III, do Império Médio Egípcio, período de obras hidráulicas e cheias irregulares do Nilo, harmonizando-se com o relato bíblico de escassez e armazenamento de grãos. Essa sequência genealógica evidencia a continuidade ininterrupta da promessa divina desde Abraão até José, mostrando que as gerações dos patriarcas se sobrepuseram, preservando de modo direto as memórias e tradições antediluvianas da fé hebraica. Ainda segundo Dumont, o ano do êxodo do Egito poderia ser estimado em 2458, desde a criação, e corresponderia ao término do período de 430 anos após a aliança de Yud-Rei, Vav-Rei com Abraão. Ano que estaria pareado com o calendário gregoriano em 1379 a.C., e, portanto, no século XIV a.C. Séculos após o dilúvio, quando Deus deu o mandamento a Moisés do cálculo dos anos sabáticos e jubileus, estes tempos determinados deveriam se projetar até os primeiros anos da criação. Moisés, então,
precisou recalcular o calendário desde a origem, estabelecendo precisamente o tempo de cada ano sabático e cada jubileu. Há uma correlação entre os sábados semanais e os demais moedim. Todas as 7 festas são também chamadas de sábados. Sábado significa literalmente descanso. Anos sabáticos e jubileus são períodos longos de descanso ligados profeticamente à futura retenção final da humanidade. No ano da saída do Egito, os israelitas sabiam calcular os meses do ano pela ocorrência da lua nova visível no céu. Ao mês de saída, Deus mandou chamar Abib ou Nissan, uma referência à maturação da cevada, e ao início da primavera. Os moedim, instituídos em relação direta com o Êxodo, como a Páscoa, as primícias, os pães ázimos, o Pentecostes e o Tabernáculos, são memoriais da libertação física da escravidão do Egito, mas também apontam profeticamente para uma redenção maior, cumprida de forma messiânica na pessoa de Yeshua, o Redentor prometido. Já os moedim do 7º mês bíblico, a festa das trombetas e o dia da expiação guardam relação direta com os eventos do Monte Sinai, quando Yud-Rei, Vav-Rei desceu em meio ao som das trombetas e ao fogo para confirmar sua aliança com Israel. O dia das trombetas deve ocorrer no dia da lua nova que marca o início do 7º mês, isto é, o primeiro dia do mês. E Yom Kippur deve ocorrer aos 10 dias do 7º mês. Nos anos de jubileu, a trombeta deve ser tocada também no dia de Yom Kippur, anunciando libertação, restituição e descanso à terra, uma síntese perfeita entre Yom Teruah e Yom Kippur, unindo o alerta do arrependimento, a manifestação do perdão e da liberdade completa final. Após a morte de Moisés, Josué conduziu o povo à conquista de Canaã. Nesse mesmo período, Israel celebrou a primeira Páscoa em Gilgal. Josué 5:10-12. O maná cessou, e o povo passou a comer do fruto da terra, inaugurando o primeiro ano sabático na terra prometida. Desde essa primeira Páscoa em Canaã, Israel guarda essa tradição em cumprir as festas, moedim, até os dias de hoje. Dumont identifica esse marco como o 51º jubileu, no ano 2500 desde a criação, indicando o início de uma nova era de descanso e restauração, quando Israel finalmente entrou na terra prometida a Abraão. O calendário sabático jubilar é mais que contagem do tempo. É um código espiritual inscrito no tempo. Cada ciclo de 7 reflete o propósito do Criador de ordenar, restaurar e libertar. O jubileu, ápice desses ciclos, simboliza o perdão e a restituição, apontando para a redenção final em que toda a criação será restaurada. Cada ciclo sabático recorda que o Criador rege o ritmo da história, conduzindo o homem à restauração, da criação ao êxodo, do êxodo à redenção final. E se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever para ficar por dentro de novos estudos por aqui.